Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos iniciar o nosso estudo da nossa revista deste quarto trimestre 2023, revista de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical. O tema da nossa revista desse trimestre é falando sobre a obra missionária. O título da nossa revista: Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa nossa revista desse trimestre, ela é comentada pelo pastor Wagner Gabi. Pastor Wagner é líder da Assembleia de Deus em Curitiba, é conferencista, advogado e escritor. Tem algumas obras publicadas pela CPAD. Vamos estudar nesse trimestre a missão de Deus. A missão não começou com a igreja, a missão começou no coração de Deus. A nossa primeira lição tem como título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. A Grande Comissão do Senhor Jesus Cristo, dada à igreja, que é ir em todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. O nosso texto áureo está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nossa verdade prática: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Então, o tema desta nossa revista, desse trimestre, nós vamos estudar a obra missionária. Será que existe diferença entre missão e missões? Vamos descobrir ao longo desse trimestre, quando estaremos estudando, iniciando hoje, a obra missionária, a responsabilidade da Igreja do Senhor de pregar o Evangelho. O objetivo desta nossa primeira lição: conceituar a grande comissão, explicar missões transculturais e afirmar a visão global do Evangelho no mundo. A obra missionária até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A obra missionária envolve evangelização, tanto local quanto transcultural. E o que é, como a gente vai entender esse termo etnocêntrico? Como a gente começa entendendo o que isso significa, né? O etnocentrismo religioso, trazendo para a nossa área, ele vê as outras religiões a partir da sua própria religião. Ou seja, nós, como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós cremos, acreditamos na inerrante, infalível, insubstituível Palavra de Deus. Nós acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus, que salvação só há em Jesus. Então, o etnocentrismo religioso, ele vai ver as demais religiões a partir da sua própria perspectiva religiosa. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que ninguém chega a Deus, ninguém chega ao céu, se não passar por Jesus Cristo. Quem é de outra religião vai acreditar naquilo que a sua religião prega, mas
A natureza, a criação, anuncia as obras de Deus. A Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus à humanidade. Logo, fora de Jesus, não há salvação. Por isso, Jesus comissionou a sua igreja a ir ao mundo, anunciar, pregar que só Ele é o caminho, que só Ele é a verdade, que só Ele é a vida. Nós estamos vivendo numa cultura pós-modernista, pós-verdade, onde o homem hoje tem sido o centro das coisas, tem tirado Deus do centro, e o antropocentrismo tem imperado, né? O homem tem ganhado um status nessa geração relativista de Deus e tem tentado esta sociedade mundana desconstruir o que a palavra de Deus ensina. Então, Jesus é o centro. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a missão que Deus deu à igreja é anunciar esta verdade, é pregar esta verdade. Ainda que muitos não acreditem, não creiam, não aceitem. Mas a missão que começou em Deus, no coração de Deus, a igreja como extensão, né, ela tem que dar continuidade àquilo que Deus projetou no seu coração. O nosso texto bíblico em classe está em Mateus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 28, versículo do 19 e 20, e Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18. Está dizendo assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, vamos estudar um pouco sobre esta comissão que o Senhor Jesus Cristo deixou à igreja, ou seja, dar continuidade à obra missionária que Jesus iniciou com os seus discípulos. Jesus voltou para o céu e deixou a responsabilidade sobre a sua igreja. Obviamente que a sua igreja não estaria sozinha. O Espírito Santo viria para capacitar, para abençoar, para fortalecer, para revestir de poder, para que o Evangelho viesse a ser pregado na autoridade, com sinais, com milagres, com maravilhas, com curas, no meio do povo de Deus. Portanto, ide, Jesus, falando em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai a todos que creem, ensinai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, Jesus é a coluna, a pedra angular, né? A doutrina dos apóstolos estão firmadas em Cristo. Atos 2,42 vai dizer que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então, a doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos,
estão firmados em Cristo. Né? Então Jesus vai dizer em Marcos, e disse-me, ide por todo mundo, ou seja, onde você está, onde eu estou, onde formos, somos testemunhas vivas e devemos anunciar o Evangelho de Cristo, porque é salvação, são as boas novas. A grande comissão do Senhor é anunciar o Evangelho, o reino de Deus. Então, nesse trimestre, nós estudaremos a respeito da obra missionária e um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho a todos os homens, ainda que muitos não aceitem, rejeitem. Né? Então, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho ao mundo. Né? A grande comissão, esse é o tópico da nossa primeira lição deste quarto trimestre. O que é a grande comissão? Né? É nada menos, nada mais do que o mandamento do Senhor Jesus Cristo, da igreja proclamar o Evangelho. Para que existe a igreja? Para anunciar o reino de Deus. Nós fomos salvos, nós fomos alcançados. Alguém pregou para nós, alguém anunciou o Evangelho de Cristo para nós. Nós aceitamos o convite do Senhor, glória a Deus por isto. Fomos salvos, estamos caminhando para o céu, mas nós temos a obrigação de anunciar também este reino, esta salvação, este Evangelho que transforma a outras pessoas. Nós vemos pessoas que estavam no ralo, desacreditadas, sem perspectiva nenhuma de vida, e uma palavra de vida pregada no poder do Espírito Santo transforma esta pessoa. O Espírito Santo começa a trabalhar no coração dessa pessoa e esta pessoa é transformada. Então, às vezes nós não temos a dimensão de quão extraordinário é o poder do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Está lá em Romanos, né? E como serão salvos se não ouvirem? Então é o papel da igreja anunciar, pregar e viver o reino de Deus. Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículos 21 e 22, para não sermos apenas ouvintes, mas praticar. Vamos anunciar o reino de Deus. O mundo está de cabeça para baixo, sim, e vivemos nessa sociedade relativista, desconstruísta, relativista, onde tudo pode ser mudado a qualquer momento, perdeu-se o temor pela palavra de Deus. Mas Jesus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a sua palavra não se relativiza. Por isso o termo etnocentrismo, o etnocentrismo religioso, ele vê as outras religiões a partir da sua própria crença religiosa. Então nós cremos em Jesus, acreditamos em Jesus. Jesus é a verdade. Então, se você não é cristão, se você não serve a Cristo, está assistindo este vídeo, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. No Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, versículo 18, ali na parte B, Jesus conversando com Nicodemos, Jesus vai dizer, quem não crê em mim já está condenado. É porque é uma pessoa má? Não, é porque Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade, e fora de Jesus não há vida. Não há salvação fora de Jesus. Né? A natureza proclama as obras do Criador. A revelação especial de Deus é a Bíblia Sagrada. Então, se você tem dúvida, leia a Bíblia, estude a Bíblia, acompanhe
porque tudo que acontece no mundo está revelado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque ela não erra, ela não se equivoca, ela não se contradiz. Veja, estude, observe e verá que só há salvação em Jesus Cristo. Né? Só há salvação em Jesus Cristo. A grande comissão é o mandamento do Senhor para a sua igreja, proclamar o evangelho a todas as nações. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus chama Abrão e diz: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti, na tua descendência, serão benditas todas as nações. Então, Deus chama um homem, separa e, a partir deste homem, ele e a sua esposa, uma nação se formou, que são os hebreus, os israelitas, né? Também conhecidos como judeus. Desta nação veio o Messias, o Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e virá nos buscar. Né? Então, ninguém, além de Jesus, salva. Salvação só há em Jesus Cristo. E a grande comissão, a missão dada à igreja é anunciar, pregar a salvação que só há em Jesus Cristo. Só há em Jesus Cristo. A grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos. Né? A respeito dessa grande comissão, missão dada à igreja, o missionário inglês James Woodson, ele diz que a grande comissão não é uma opção a ser considerada pela igreja, mas é um mandamento a ser obedecido. Então não é eu vou, eu não vou, não, é ide, é um mandamento, é uma ordenança. Pregai o evangelho a toda a criatura, né? Tem a questão cultural, que o ide do Senhor Jesus Cristo significa também atravessar fronteiras, anunciar o evangelho em culturas diferentes, não só na nossa comunidade, mas avançar. Se o evangelho não fosse pregado, se ficasse só ali no reduto dos israelitas, não teríamos nos alcançado. Nós somos frutos dos irmãos que transpassaram barreiras, né? Pagaram um preço de sangue, né? Com suas vidas. Então, existe uma grande responsabilidade sobre a igreja. Né? A igreja precisa ser uma igreja que evangelize. Missão não se faz apenas contribuindo e enviando. Se contribui, se envia, mas também faz missão na sua comunidade, na sua faculdade, no seu trabalho. Hoje, precisamos dar testemunho mais do que nunca com nossas vidas, onde essa perseguição tem se levantado, onde tudo pode ser rotulado como homofóbico, a gente precisa ter cuidado. Então, nosso testemunho de vida, a nossa maneira de falar, de viver, o testemunho pessoal, é um meio de evangelismo. Ser sal e ser luz. As pessoas olharem para nós e sentirem a paz de Cristo em nós, desejar ter esta paz. Então, quando temos o poder do Espírito Santo sobre nossa vida, em nós, almas são alcançadas, corações são quebrantados, porque o nosso testemunho traz pessoas
para Deus, né? Então, a gente precisa ter este entendimento, a ordem de fazer discípulo em todas as nações, né? A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos, e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido por uma língua e uma cultura própria. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo aproximadamente 24 mil etnias. 24 mil etnias, e quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Ou seja, há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Nós vamos ver mais para frente, quando estivermos estudando sobre os países ali da janela 10 por 40, onde é fechado, onde o cristianismo é proibido, falar de Jesus é causa de morte, né? Então, a gente precisa nos colocar no lugar destas pessoas que desejariam tudo para ter uma Bíblia em sua mão, em sua casa, para ler um capítulo, e não tem. Nós temos tudo e muitas vezes não valorizamos esta liberdade que ainda temos de pegar a Bíblia. Nós temos a Bíblia física, nós temos a Bíblia digital. Então, nós temos liberdade ainda. Valorize esta liberdade que você tem, que nós temos. Porque tem irmãos que desejaria tudo para ter uma Bíblia na sua mão e não tem. Então, a responsabilidade é da igreja anunciar o reino de Deus, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pois é ele quem convence as pessoas do pecado, né? Regenera o pecador, convence o pecador, capacita o homem a confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, né? Então, nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os objetivos que a grande comissão demanda: proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura, palavras e ações, não só para falar e não agir, né? Discipular estes novos convertidos que vêm a Cristo através da pregação, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em suas vidas. Então, missão não começou na igreja, não começou no dia de Pentecostes. Missão começou em Deus, no coração de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele, Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente, ali já tinha uma missão. Deus já tinha um plano, um propósito de, através da semente da mulher, vir o Messias, né? E resgataria novamente o homem à comunhão com Deus, comunhão esta que foi perdida lá no Éden, com o pecado da desobediência. Então, Deus não abandonou o homem. Deus tinha um plano de, a partir da semente da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente de Satanás e nos compraria, nos resgataria do poder da morte, do poder das trevas. Então, Deus projetou a missão em seu coração, preparou uma nação, um povo, a descendência de Abraão, e Deus diz: em ti serão benditas todas as nações. O propósito de Deus
para o povo israelita é que o povo, a nação de Israel, fosse uma nação sacerdotal. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Ou seja, que as nações, os demais povos, viessem a conhecer o único e verdadeiro Deus. Então, missão começou no coração de Deus, né? Existe um termo na missiologia chamado Missio Dei, que é o resultado da iniciativa de Deus no propósito de restaurar, curar a humanidade. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, está lá o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo que Deus em Cristo, reconciliando o mundo novamente a Deus. Em Cristo, através de Cristo, o mundo é reconciliado novamente a Deus, porque foi perdida esta comunhão lá no Éden. Então, Missio Dei é a missão de Deus. A missão não começou no homem, não começou na igreja, não começou no dia de Pentecostes, começou em Deus. Existe um termo na missiologia chamado missão centrípeta e missão centrífuga, né? Centrípeta, ou seja, de fora para dentro, e centrífuga, do centro para fora. Nós vemos esta missão centrípeta, de fora para dentro, no Antigo Testamento. O povo de Israel, a nação de Israel, não era um povo proselitista, não era um povo que evangelizava. Nós vemos, ao longo da história do povo hebreu no Antigo Testamento, que eles não saíam para evangelizar. Eles não tinham essa ideia, esse discernimento. O único profeta que nós vemos sair, Deus manda anunciar e pregar a um povo, que foi Jonas, aos ninivitas, os assírios. Jonas se recusou, queria que aquele povo fosse destruído. Mas o plano de Deus é que todos viessem ter conhecimento do único e verdadeiro Deus. E todos viessem a Israel conhecer o único e verdadeiro Deus. Então, o povo de Israel, na antiga aliança, não era um povo que saía para evangelizar. No Novo Testamento é diferente. É a chamada missão centrífuga, ou seja, do centro para fora. Jesus anunciou, pregou. Jesus andava em aldeia, em cidade, pregando o reino de Deus, né? Chegou a nós o reino de Deus. Então, Jesus pregou, preparou os seus discípulos, foi para o céu e deixou a grande comissão, ou seja, ide, pregai, vai, em Atos capítulo 1, versículo 8, está lá até os confins da terra, né? Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, onde nós estamos, aonde formos, nós temos esta grande responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo, que é salvação para todos aqueles que creem, né? Deus Pai enviou o Deus Filho, Jesus, Deus Pai e Deus Filho enviou o Deus Espírito Santo, e Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, a Trindade, enviou a igreja, capacitou a igreja e enviou, né? Em João capítulo 17, na oração intercessora, Jesus orando pelos seus discípulos, por cada um de nós, Jesus disse, não, que não os tire do mundo, mas que os capacite. Ou seja, Jesus disse, eu não sou do mundo, como eles no mundo não são. Então, nós somos tirados para fora, tirados do mundo, preparados e enviados ao mundo para evangelizar, para pregar as boas novas, a grande comissão, que é anunciar o Evangelho de Cristo. Nosso segundo tópico, missões transculturais. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho, né? Pode não se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra.
onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas, até aos confins da terra. Onde tiver gente, o Evangelho de Cristo tem que ser anunciado. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido, né? O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário, de um Deus que projetou para que o homem fosse resgatado do poder das trevas. E a salvação veio no tempo oportuno através do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Então, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, dada à igreja, né? Pois esta é uma agência executiva de missões. Deus escolheu a igreja, Deus não escolheu outra instituição. Por mais poderosa financeiramente ou que seja, Deus escolheu a igreja para anunciar o evangelho. E a igreja, ela tem esta responsabilidade de dar continuidade à pregação do evangelho. A igreja não foi chamada para recuar, ela foi chamada para se posicionar, pregar, prevalecer e continuar prevalecendo, porque ninguém nem nada as portas do inferno, como Jesus diz, não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, porque ela tem um dono. Agora ela precisa se posicionar, cumprir o chamado, o líder do Senhor. Então, missão começou em Deus. É o resultado da iniciativa de Deus no propósito de restaurar todas as coisas, né? E missões são os métodos, os meios, as estratégias, o planejamento de realizar a missão. Então, missões são os meios, as estratégias, né? Os projetos, os meios adequados para realizar a missão, que é pregar o reino de Deus. Há barreiras nas missões transculturais. Sim, e muitas. Né? Muitas barreiras, muitos obstáculos, mas isso é empecilho para a igreja não anunciar o evangelho de jeito nenhum. Há barreiras geográficas, né? Novas nações, novas culturas. A igreja enfrenta barreiras culturais, valores, costumes, hábitos. A igreja encontra barreiras econômicas, né? Diferentes moedas, comércios, barreiras linguísticas, né? Línguas nativas que muitas vezes exige um processo muito longo para que o missionário se infiltre naquela comunidade, aprenda aqueles costumes, aquela língua. Isso demanda tempo, né? Então, missão não é de qualquer maneira, né? Barreiras religiosas, nesses países fechados, onde há o islamismo, onde é proibido anunciar Jesus Cristo, né? O ateísmo, o materialismo, que nega a existência de um Deus, a existência do mundo espiritual, né? O secularismo aí, que nega, que coloca o homem no centro, que tenta desconstruir a verdade bíblica. Então, são barreiras que a igreja enfrenta, mas quando ela está revestida no poder de Deus, ela chega, se posiciona e essas barreiras caem. Quando a perseguição iniciou ali em Jerusalém, nós vemos que Filipe, um dos diáconos que havia sido escolhido ali em Atos 6, ele desce para Samaria, um território inimigo, né, dos judeus, e Filipe, cheio do poder de Deus, começa a pregar ali no território samaritano. E o poder impactante da mensagem de Filipe faz com que aquelas pessoas que estavam ouvindo viessem a ser tocadas pelo Espírito Santo. E a partir daí milagres aconteceram, pessoas, os samaritanos foram
alcançados aqueles que ouviram a mensagem de Filipe. Então, Filipe aproveitou a oportunidade e pregou o evangelho, e o evangelho foi alcançado aquelas pessoas. Aquelas pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Então, Filipe aproveitou a oportunidade. Então, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo. Então, o cristão ele precisa ser revestido de poder. Como? Buscando, tendo intimidade com Deus, orando, estudando a palavra, vigiando, consagrando. Então, quer ter prosperidade no teu ministério? Busca, mergulha, se aprofunda no teu relacionamento com Deus e verá as coisas acontecerem. Porque o que convence o homem é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, são só palavras soltas ao vento. Não adianta ter todo o conhecimento, ser uma pessoa extremamente intelectual se não tem o poder do Espírito Santo. Né? O que convence é o Espírito Santo. Testemunho pessoal toca o coração das pessoas. Quando o cristão ele tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, né? Na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar as boas novas, o reino de Deus. E finalizando, a visão global do Evangelho no mundo. Em Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20, a ênfase está em fazer discípulo. Olha o que está escrito, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, a ordem baseada na relação de um mestre com seu discípulo. Né? A missão não se dá em apenas um ato momentâneo. Fazer discípulo, conforme a palavra de Deus, demanda tempo. Demanda tempo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo passou ali aproximadamente 3 anos treinando, preparando os seus discípulos que iriam dar continuidade à missão de Deus, anunciar o reino a todas as pessoas. Então, há um preparo, né? Em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, a ênfase na proclamação e no anúncio do reino de Deus, né? 16, capítulo 16, versículo 15. E disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, a ênfase na proclamação e no anúncio do reino de Deus. A proclamação pública do evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido, anunciar e discipular, preparar, cuidar, acompanhar. Evangelização e discipulado não são excludentes, tem que andar unidas nas duas faces da mesma moeda, ou seja, tem que acompanhar, discipular e preparar para que ele venha amadurecer e fazer discípulo. Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E arrependimento e capacitação do Espírito. Tem que haver o arrependimento e tem que haver a busca, a capacitação, o revestimento de poder. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento. É que João Batista dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Tem que haver arrependimento, tem que haver transformação, né? O apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem poder, que tem por objetivo sermos suas
testemunhas do poder do seu Santo Espírito, tanto como está lá em Atos capítulo 1, em Jerusalém, como até os confins da terra, ou seja, onde nós estamos, onde nós iremos, temos que ser testemunhas vivas de que somos discípulos de Jesus. Tem pessoas que são tão parecidas com o mundo que é impossível identificá-lo. Se diz cristãos, mas o linguajar não condiz com um cristão. O comportamento, as atitudes não condiz com um discípulo de Jesus. Então fica difícil. Que testemunho estamos dando? Que testemunho estamos dando? Somos identificados como diferentes ou não há diferença? Nós estamos falando de obra missionária. Obra missionária se contribui, se envia, ora, intercede e também faz evangelismo na nossa comunidade, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa família. Testemunho. Com essa era de perseguição, o maior testemunho é a nossa conduta, o nosso comportamento. Somos identificados porque somos diferentes. Se não estamos sendo diferentes, estamos fora da linha. E precisamos voltar à palavra de Deus, né? Precisamos voltar à palavra de Deus. Então, temos um grande desafio em missões transculturais, né? Alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém, da nossa comodidade, em perspectiva de alcançar os confins da terra, onde formos. Temos que sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa, com a missão, com a missio Dei, com a missão de Deus, que é anunciar a salvação a todos os homens. Eu e você estamos incluídos, temos esta responsabilidade, esta obrigação de anunciar o reino de Deus até que ele venha nos buscar. Vamos estudar sobre a obra missionária nesse trimestre. Deus te abençoe.